Lula dá quase 2 voltas ao mundo, vai a 7 países e bate recorde de viagens nos primeiros 4 meses de governo. Política externa é uma das prioridades do petista em seu terceiro mandato, buscando reposicionar o Brasil após a gestão de Jair Bolsonaro. Só um minutinho, gente. Estava aqui arrumando meu microfone. Após a gestão de Jair Bolsonaro. Vamos lá, reportagem aí da Ana Rosa Alves. Quando abril chegar ao fim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá passado 18 dos 120 dias iniciais de seu mandato fora do Brasil, com 4 viagens, 6 países e quase 2 voltas à terra. Será um recorde desde a redemocratização, sinal que a prioridade do petista se dá ao reposicionamento da política externa após o governo de Jair Bolsonaro e prenúncio de uma agenda pragmática que já gera alguns atritos com as potências ocidentais. Aí a agenda do Jornal Globo de proteger o capital americano, né, gente? É muito interessante. Luiz Giglione mandou, como é bom termos um governo como o do Lula. Eu concordo, Luiz, apesar que nós jornalistas a gente vive também um pouco de desgraça. Então tá sendo até um certo marasmo, assim, que o Bolsonaro, em termos de produção de notícias, meus amigos, ele era uma proeza, assim, de produzir merda por dia, assim. Era uma coisa que era surpreendente a gente ver como o Jair Bolsonaro ele ia desenvolvendo uma pauta que era completamente contra os interesses da democracia, de fato. Após retornar da China no domingo, o petista embarcará já na sexta-feira para uma visita a Portugal e Espanha, idas e vindas que o farão ter percorrido cerca de 76 mil quilômetros em viagens internacionais desde que tomou posse em 1º de janeiro, com 4 mil quilômetros a mais do que teria contornado 2 vezes o planeta. Lula deu pontapé inicial em sua agenda internacional com a passagem pela Argentina, onde se encontrou com o presidente Alberto Fernandes e participou da cúpula dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, antes de fazer uma escala em Montevidéu na volta. No mês seguinte, embarcou para 3 dias em Washington, com compromissos que incluíram um encontro com o presidente Joe Biden. Olha aí, o Lula na China. Vamos ver juntos. Ele deveria ter ido em março para a China, a viagem que ocorreu entre os dias 11 e 16 desse mês, devido a uma leve pneumonia. Em Pequim e em Xangai, assinou 15 acordos e deu declarações vistas como antagônicas a Washington em um momento de forte rivalidade sino-americana. Na volta, durante uma passagem por Abu Dhabi, o petista foi alvo de críticas americanas e europeias após equiparar as responsabilidades de Moscou e Kiev na invasão russa da Ucrânia. Como Lula, Bolsonaro também fez 4 viagens internacionais no mesmo período, mas, diferentemente do petista, não aglutinou destinos. Ficou 12 dias fora do país, somando suas passagens por Suíça, Estados Unidos, Chile e Israel. O tempo no exterior foi o mesmo do de Dilma Rousseff nos 120 dias iniciais de seu primeiro mandato, segundo a Biblioteca da Presidência da República. No começo de sua primeira passagem pelo Planalto, Lula ficou 8 dias longe e Fernando Henrique 11 dias. Davos versus América Latina. Lula, Dilma e Fernando Henrique elegeram em todos os seus mandatos países latino-americanos como os destinos inaugurais, em um aceno para a vizinhança, fosse para comparecer a posses, participar de eventos ou fazer a habitual visita de início de governo à Argentina. Bolsonaro, por sua vez, escolheu dar o pontapé em sua política externa no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde se comprometeu com reformas, apesar de não detalhá-las, e com o fim do viés ideológico do nosso comércio. O então presidente foi o primeiro líder latino-americano em meio século a discursar na abertura do evento, e o então ministro da Economia, Paulo Guedes, fez anúncios bem recebidos pelo mercado internacional. É o neoliberalismo que o Globo gosta, né, Globo? Por isso que vocês passaram pano para muita coisa que aconteceu aí. Sandra Araújo faz um lembrete importante aqui. A gente precisa de membros no canal, gente, para vocês acompanharem também o meu curso de jornalismo básico. Mas ela falou, faltam 18,60 para bater R$50. Vamos colaborar para bater a meta, gente. É muito importante aí os superchats de vocês e que vocês sejam assinantes do canal. Se vocês forem assinantes do canal, isso é tão importante quanto os superchats. É uma colaboração uma vez por mês, gente. Faz toda a diferença aqui vocês ajudarem esta folha democrata. Para Bolsonaro, contudo, a repercussão foi mista entre uma entrevista coletiva cancelada e um pronunciamento que durou apenas 6
dos 45 minutos alocados em um almoço apenas com aliados em um supermercado local. Esse dia de Davos, criaram playlists lá no Spotify com a duração medonha de 6 minutos do discurso do Bolsonaro, que não quis dizer nada internacionalmente. Ele transformou o Brasil num pária. Lula também fez uma viagem para a Suíça em 2003, embarcando dias após uma passagem pelo Equador. Desta vez, contudo, preferiu priorizar outra cúpula internacional, a CELAC. Em Buenos Aires, ele disse que países latino-americanos têm muito em comum e que nada deve nos separar. Tom similar foi adotado durante a recepção que recebeu do aliado Alberto Fernandes na Casa Rosada, a quem pediu desculpas pelas grosserias de seu antecessor. Bolsonaro chegou a viajar para a América Latina no começo de sua gestão, mas escolheu o Chile, à época sob o comando do conservador Sebastián Pinheira, como destino. Junto com outros líderes regionais de direita, criou o Fórum para o Progresso da América Latina do Sul, ProSul, ignorando por completo a já existente União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, criada em 2008 no auge dos governos de esquerda sul-americanos. A Unasul, à época, estava paralisada após a ascensão de regimes de direita na região causarem divergências políticas que impediram a eleição de um secretário-geral em 2017. Alguns meses depois da criação da ProSul, Bolsonaro lançou mão de um decreto para tirar o Brasil do bloco anterior, que considerava um projeto ideológico da esquerda latino-americana. Lula oficializou a volta neste mês. Pequim e Washington. Outra quebra com Bolsonaro veio na viagem à China, a maior parceira comercial do Brasil desde 2009. Apesar da relevância econômica de Pequim para a região, Bolsonaro nunca foi ao país e tinha uma relação conflituosa com o governo de Xi Jinping, particularmente durante os anos de Ernesto Araújo à frente do Itamaraty. O único ponto em comum entre as viagens dos dois inícios de mandato foram passagens por Washington. Bolsonaro encontrou-se com o então presidente Donald Trump na Casa Branca e disse I love you, e o republicano celebrou o ocaso do socialismo chegou ao nosso hemisfério ocidental. 4 anos depois, um dos temas pautados por Lula para Biden foi o fortalecimento da democracia na região após os atos golpistas contra os 3 poderes em 8 de janeiro. O presidente americano teve um papel importante ao não dar panos para as tentativas bolsonaristas de deslegitimar a lisura do processo eleitoral brasileiro e reconhecer a eleição de Lula minutos após o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a vitória. No início deste ano, chamou os ataques em Brasília de atentado à democracia e declarou apoio total às instituições brasileiras, endosso importante 2 anos após as turbas trumpistas impuserem ao seu país um teste de estresse semelhante. Bolsonaro foi ainda a Israel, onde fortaleceu os laços com o Estado judeu, disse erroneamente não ter dúvidas de que o nazismo foi um movimento de esquerda e anunciou a abertura de um escritório da representação brasileira em Jerusalém. A decisão foi considerada o primeiro passo para a transferência da embaixada para uma cidade que está no centro do conflito árabe-israelense, o que nunca se concretizou. Bolsonaro foi um desastre, né, gente? Foi uma coisa que fez muito mal ao país. E o Luiz Guiglione lembra uma coisa importante. O Lula ainda vai no G7 no Japão. Olha a diferença gritante com o governo genocida do Jair Bolsonaro. É muita coisa de mudança realmente que vai nos beneficiar. É um projeto de país realmente, né, gente? É uma coisa que realmente faz toda a diferença.